De volta com o Expresso CNN, hora de mais entrevista, então, para você acompanhar nessa edição. Nós conversamos agora com o vice-presidente da CPI da pandemia, o senador Randolph Rodrigues. Senador, boa noite, bem-vindo de volta. Muito obrigada pela gentileza de nos atender mais uma vez. Me ouve bem, senador? Ouço bem alto e claro, Mona Lisa. Sempre, para mim, é uma satisfação estar com você, estar com todos os telespectadores do Expresso. Satisfação é toda nossa. Ô, senador, vamos lá. A CPI reconvocou, hoje o motoboy da VTC-Log, o Ivanildo. Estamos falando sobre uma testemunha-chave que aí eu quero saber se o senhor concorda ou não com a minha afirmação. Essa testemunha pode abrir, de fato, a caixa preta que parece que existe ali no Departamento de Logística do Ministério da Saúde? Eu acho que essa testemunha é fundamental para um outro esquema de corrupção. Eu falo um outro porque nós estamos identificando vários. Veja que semana passada na CPI nós estávamos falando sobre a Precisa. Nós estamos nessa semana, começamos falando da VTC-Log. Até agora, este é o elemento mais forte em relação à VTC-Log. Você há de convir, Mona Lisa, que não é um procedimento normal. É uma empresa fazer, através de um motoboy, o saque de 4 milhões e 600, ou melhor, 4 milhões e 777 mil reais em espécie. Este sendo um dos saques. Como assim, da mesma forma, não é normal uma empresa procurar uma agência bancária através de seu office boy para fazer o pagamento de dívidas daquela que ela alega é o seu devedor. Porque, enfim, é isso que diz a nota ainda há pouco da VTC-Log. A VTC-Log quer que nós acreditemos que o motoboy foi na agência bancária do Bradesco, aqui do setor industrial de Brasília, fazer o pagamento de contas de um devedor da empresa. Isso só me lembra aquela célebre frase: o problema do malandro é achar que só a mãe dele fez filho esperto. A frase é maravilhosa. O senador, claro, o nosso time todo quer participar. Eu tenho outras perguntas a fazer também, mas já vou colocar a Thaís Arbex na conversa. Chega, Thaís, também, por favor. Boa noite, senador. Boa noite, Mona Lisa, de novo e obrigada. Senador, vou repetir a pergunta que eu fiz agora há pouco para o senador Marcos Rogério. A gente está chegando ao final da CPI. Muito provavelmente esse relatório será apresentado entre o dia 21 e 22. O que a população pode esperar desse relatório final da CPI da pandemia? Boa noite, Thaís. Sempre uma satisfação conversar com você. Pode esperar a responsabilização daqueles que tiveram culpa no aprofundamento da pandemia do país. Nós iniciamos a CPI, Thaís, imaginando que nós tínhamos chegado a nós temos no dia de hoje, tristemente, 580 mil brasileiros mortos devido a ações e omissões por parte do governo. Nós, dramaticamente, descobrimos no curso da CPI que não foram somente ações e omissões. Foram ações, omissões, negacionismos, o uso discriminado de medicamentos sem eficácia comprovada e, além de tudo isso, teve corrupção. Enquanto brasileiros estavam morrendo, o Ministério da Saúde estava se transformando em um verdadeiro balcão de negócios. Um balcão de negócios que, ora, operava através da Precisa, um balcão de negócios que tinha o envolvimento também da empresa distribuidora de vacinas. Ou seja, o ciclo vicioso da corrupção vinha das empresas que procuravam vender vacinas sem possuir vacinas, sem existir as vacinas, até a distribuição das vacinas que chegavam, que deveriam chegar até os brasileiros e que acabavam não chegando porque não tinha vacina, e essa empresa também que fazia distribuição de vacinas também estava envolta em esquemas de corrupção. Nós descobrimos, no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito, que o operador de logística do Ministério da Saúde era conhecido como Bob. Era conhecido como Bob pelos lobistas. Esse senhor chamado Bob, o nome Roberto Ferreira Dias, se envolve em todos os esquemas. Ele está presente no esquema da Precisa, ele está presente no esquema da Davat de pedido de propina a $1 por vacina, ele está presente no caso da VTC-Log. Nós descobrimos, além de tudo isso, que o líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado Ricardo Barros,
desde antes, inclusive, do governo Jair Bolsonaro, já tinha institucionalizado um esquema no âmbito do Ministério da Saúde para tirar vantagens. Ou seja, a CPI foi muito mais longe do que imaginava ir. Foi muito mais longe esse inquérito do que imaginava ir. E mesmo por mais longe que nós temos ido, Thaís, o caminho ainda será incompleto. Aliás, o senhor citou o líder do governo, né? O deputado Ricardo Barros. Ricardo Barros, no tweet, claro, o senhor leu, tenho certeza que sim, mas ele diz que entende o desespero de não terem concretude nas suas acusações, não terem os senhores senadores da CPI. Diz ele ainda, só querem atacar o governo, do qual sou líder, e ainda diz, enganar o STF não resolve a falta de consistência da CPI. Senador, quero ouvi-lo sobre essa manifestação de Ricardo Barros. Bom, sobre enganar e sobre desonestidade, o deputado é especialista, e não de hoje, desde muito tempo. Inclusive desde o governo de Michel Temer. Justiça seja feita em relação ao governo do presidente Jair Bolsonaro, os esquemas de Ricardo Barros no âmbito do Ministério Público não começam com o governo Jair Bolsonaro. Pelo que nós apuramos na CPI, eles têm início no governo de Michel Temer. Tem continuidade na gestão seguinte do senhor Gilberto Occhi no Ministério da Saúde. E continua com o braço operativo no âmbito do Ministério da Saúde através do diretor de logística, que é o senhor Roberto Ferreira Dias. O deputado Ricardo Barros disse que não tem elementos, ele esquece de dizer que, entre outras coisas, os 3 últimos diretores de logística do Ministério da Saúde, 2 das gestões dele e de Gilberto Occhi, e o atual, todos eles respondem a inquérito. Estão respondendo inquérito anteriormente, um deles, inclusive, inquérito no âmbito da Operação Lava Jato, ou estão respondendo inquérito agora no âmbito de investigações desta Comissão Parlamentar de Inquérito ou no âmbito de investigações do Ministério Público Federal. O senhor Ricardo Barros, talvez, ele pode não achar que seja prova suficiente, mas nós compreendemos que é, e convenhamos, é prova suficiente, ter movimentações atípicas nas suas contas bancárias, como foi apontado pelo relatório do COAF. É prova, nós estamos demonstrando provas da relação dele, do tráfico de influência no âmbito do Ministério da Saúde, e amanhã, Mona Lisa e Thaís, vamos apresentar muito mais com o depoimento do particular amigo do peito, dito pelo próprio Ricardo Barros na CPI, que é o senhor Marcos Tolentino. Então... Diga, desculpe, senador, complete, por favor. Então, provas nós temos vastas do envolvimento do deputado Ricardo Barros. E convenhamos, a justiça ser feita, o caso dele transcende governos. Realmente, o tráfico de influência dele no governo, no âmbito do governo federal, não ocorre somente no governo Jair Bolsonaro. Vem, pelo menos, desde o governo do presidente Michel Temer. Tolentino que esteve, né, lá na CPI no dia do depoimento, então, do deputado Ricardo Barros. Mas, senador, vou colocar na conversa também agora o Leandro Rezende. Leandro, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Senador, obrigado por estar conversando com a gente também. Olá, sobre o Marcos Tolentino, justamente o depoimento de amanhã. O que representa, né? Primeiro, o fato dele ter ido com o deputado Ricardo Barros, de um ponto de vista, assim, para a CPI simbólico, né? O senhor sentiu que foi uma afronta ali do Marcos Tolentino à CPI, quando ele teve junto com o Ricardo Barros, e o que vai ser perguntado ali minimamente, o que dá para o senhor adiantar? É a relação dele com o FIBBEM, que vai ser o principal foco? Pedro, foi uma afronta aos brasileiros. Foi uma afronta às 580 mil famílias brasileiras atingidas pela pandemia e que viram e estão vendo o Ministério da Saúde ter se transformado num verdadeiro balcão de negócios. Veja, o amigo dele vai depor na CPI, ele próprio, o senhor Tolentino, é um objeto das investigações e ele vai assistir, apreciar o depoimento do senhor Ricardo Barros. Prova mais em contexto dos envolvimentos do senhor Ricardo Barros do que essa, não existe. Aliás, provas contra si, o próprio deputado Ricardo Barros apresenta como esta, como a ida do senhor Marcos Tolentino. O senhor Marcos Tolentino é o verdadeiro sócio, é o sócio oculto do FIBBENC. Há movimentação do senhor Marcos Tolentino na conta do FIBBENC de quase 2 milhões de reais. De quase 2 milhões de reais. Essa é uma das explicações que ele vai ter que dar amanhã na Comissão Parlamentar de Inquérito. Ele vai ter que explicar como algumas de suas empresas mudam misteriosamente de lugar, de uma sede para outra. É outra das explicações que tem que prestar à Comissão Parlamentar de Inquérito.
E ele vai ter que explicar, entre outras coisas, porque um apartamento, porque ele dividiu um apartamento em São Paulo com o senhor Francisco Maximiano. E porque no apartamento em São Paulo com o senhor Francisco Maximiano, o senhor Francisco Maximiano, ele era uma das poucas pessoas autorizadas a entrar nesse apartamento. Que negócios transcorriam nesse apartamento? Quantas reuniões nesse apartamento eventualmente fez ele, o senhor Francisco Maximiano e o próprio deputado Ricardo Barros? Essa é uma das várias explicações que ele terá que trazer amanhã para a Comissão Parlamentar de Inquérito. E como essa instituição, o FIBBank, um banco que não é banco, muito bem batizado pelo senador Omar Aziz como Lorota Bank, um banco que tem um dos seus sócios fundadores majoritários, um cidadão humilde do interior de Alagoas, da cidade de Pão de Açúcar, o senhor Geraldão, que sequer conseguiu abrir um crediário para comprar uma motocicleta, porque o nome dele, indevidamente, estava constando como sócio deste FIBBank, uma instituição que não estava avalizada pela lei de contratos, pela lei de licitações, para fazer contratos e avalizava o contrato da Precisa para a aquisição da vacina Covaxin. O senador, rapidinho, até porque o jornal está acabando, mas gostaria muito de ouvi-lo, porque dependendo do que Tolentino disser amanhã à CPI, o senhor acha que o deputado Ricardo Barros deve voltar a sentar naquela cadeira e prestar um novo depoimento? O senhor é a favor ou não? O deputado Ricardo Barros não quer contribuir com essa comissão parlamentar de inquérito. Então, o que nos resta é buscar as informações por outras testemunhas, como é o caso amanhã do senhor Marcos Tolentino, ou pelos sigilos que já o deputado Ricardo Barros tentou evitar que chegasse. Lembremos, o deputado Ricardo Barros disse que nada teme, mas é ele que tenta impedir que os seus sigilos fiscal, telemático, telefônico, bancário e fiscal cheguem à Comissão Parlamentar de Inquérito. Lamentavelmente, ele fracassou no Supremo Tribunal Federal. Senador, muito obrigada pela gentileza, pelo papo. Venha mais conversar com a gente. Até uma próxima, sem dúvida. Até a próxima. Boa noite a todos.